Olá, eu sou Edivaldo Savadini e estou lançando o livro pela editora Blusher, Reologia de Sistemas Coloidais. Bem, gostaria primeiramente de me apresentar. Eu sou formado em Química pela Unicamp, fiz também meu mestrado e doutorado na Unicamp e fiz meu pós-doutoramento na Universidade de Bristol, que é um importante centro de Química Coloidal na Inglaterra. E sou professor do Instituto de Química da Unicamp desde 1987, no qual eu lidero um grupo de pesquisa na área de Química Coloidal e que já orientei cerca de 40 alunos de pós-graduação sobre o tema envolvido nesse livro, né? Bem, então vou falar um pouquinho sobre esses dois grandes temas, a reologia e os coloides, que dão título ao livro. Sobre coloides, eles estão quase que onipresentes no nosso dia a dia, né? Por exemplo, você vai encontrá-los em produtos do dia a dia, como creme dental, creme de barbear, na maionese, sorvete, tintas, shampoos, condicionadores, ketchup, molhos, etc. Bom, de fato, nosso próprio sangue é um sistema coloidal, nós temos coloides nos nossos fluidos pulmonares. Então, todos esses sistemas, de alguma forma, em algum momento, esteve sob fluxo ou estarão sob fluxo. Então, de alguma forma, é importante saber como é a força que a gente aplica sobre esses sistemas e qual é a resposta mecânica que eles apresentam. E quem trata disso, então, é a reologia e a ciência de coloides. Bom, então a reologia é a ciência, basicamente, numa definição simples, que correlaciona o entendimento entre as forças aplicadas e o consequente movimento da matéria, das moléculas que compõem a matéria. Bom, sobre a matéria, a gente sabe desde cedo que ela se organiza de três formas: estado gasoso, estado líquido e estado sólido. Vejam que a própria nossa percepção sobre a existência do estado gasoso, no caso do ar, a gente percebe quando a gente vê um vento, né? O vento, a gente percebe o movimento das moléculas. Mas nesse caso, a interação entre elas é muito sutil, muito fraca, né? Quase não há interação. No entanto, no estado sólido e no estado líquido, a densidade de interação é bastante alta, né? Então, a existência da matéria é mais perceptível para a gente, né? E nesse caso, quando você aplica forças, você de alguma forma está rompendo interações entre moléculas e formando outras interações, né? Bem, então, quando você está aplicando algum tipo de força controlada, um grande número de moléculas se movimentam uma em relação às outras, né? E essas interações vão definir a consistência da matéria, né? Então, elas podem responder escoando, então você pode ter viscosidades diferentes, elas podem ter algum comportamento elástico também, então vai depender muito da força e da natureza da matéria que é formada, né? E a reologia tenta entender de que forma eu posso controlar essa relação entre força e movimento molecular, né? Então vamos pensar no nosso dia a dia. Por exemplo, você acorda cedo, toma um banho, passa condicionador de cabelo, né? Depois você escova os dentes, depois você vai tomar café e passa requeijão, por exemplo, na sua torrada. Vejam que todos esses três casos, o requeijão, o condicionador e mesmo os sistemas que você vai usar ao longo do seu dia, normalmente eles são sistemas coloidais e eles estarão sobre fluxo, sobre movimento. E muitas vezes esses produtos têm que ser condicionados de tal forma que tenha uma resposta reológica apropriada, né? Então, em relação especificamente a esse livro, ele é parte de uma disciplina que eu ministro na Unicamp já há mais de 15 anos. Então, ele foi se aperfeiçoando ao longo de vários anos com a contribuição de todos os alunos que participaram das disciplinas, né? E ele se destina a profissionais, por exemplo, da área de química, da área de física, de engenharia, das engenharias, né, de alimento, química e da farmácia, por exemplo, entre outros, né? E o livro, ele tenta fazer um encontro, promover um encontro entre essas duas grandes áreas da química, a reologia e os coloides, né? E ele foi organizado em 16 capítulos. Então, nos capítulos iniciais, a gente trata dos aspectos centrais, fundamentais, sobre os grandes atores que compõem os sistemas reológicos, que formulam os sistemas reológicos. São os polímeros, os surfatantes
as partículas, entre outros. Posteriormente, no outro capítulo, a gente apresenta algumas técnicas de caracterização microscópicas sobre esses sistemas, baseados, por exemplo, em técnicas como espalhamentos de raio-x, de partículas, enfim. Da metade do livro para frente, a gente começa então a aplicar os fundamentos da reologia para cada um desses sistemas, para os sistemas poliméricos, para os sulfatantes e finalmente para os sistemas particulares e cristais líquidos, né? E no último capítulo, então, é apresentada uma coleção de sistemas do nosso dia a dia, chocolate, ketchup, tintas, etc., em que os fundamentos da reologia são usados, então, para caracterizar esses sistemas. Bem, eu espero que vocês gostem da leitura do livro, que seja muito útil, e desejo a todos um bom aproveitamento desse material. Obrigado.